palavra, vereador Sandro Declaração Frantinel. de líder, presidente. Senhor presidente, nobres pares, a minha fala do grande expediente de hoje não poderia ser outra a não ser aquela que está movimentando a nossa cidade e o nosso interior no momento. As discussões mais importantes e mais aciradas, né, a respeito da Zona das Águas e a nova lei que virá para essa casa, aonde esperamos que venha a favorecer todas essas pessoas hoje prejudicadas de forma, poderia-se dizer, incalculável, né? Bom, eu trago hoje um tema, então, de extrema importância, o município que já venho trabalhando há tempo, que agora ganhou espaço no Poder Executivo, que é a atualização da Lei das Águas. O tal assunto foi objeto de audiência pública na última sexta-feira, por meio da Comissão de Agricultura, com a presença de várias autoridades e membros da comunidade que tiveram a oportunidade de debater e trazer as demandas para a apreciação. A legislação de Caxias do Sul, que trata a Zona das Águas, a Lei Complementar 246, de 2005, estabelece diretrizes e restrições de uso e ocupação do solo nas áreas de bacia de captação, acumulação de água para abastecimento público do nosso município. A principal legislação federal que trata de recursos hídricos é a Lei 9.433, de 1997, estabelece os princípios gerais para a gestão da água como o domínio público das águas, a prioridade do uso para o consumo humano e a necessidade de outorga para determinados usos. A Lei de Caxias do Sul é mais específica e detalhada em relação às áreas de bacias de captação dentro do seu território. Ela define as zonas de águas e estabelece diferentes níveis de restrição. Uso e ocupação do solo, considerando a fragilidade ambiental de cada área. Em vários pontos, a legislação municipal é muito mais gravosa do que a lei federal e merece uma revisão eminente. Dentre as principais diretrizes, nós podemos citar restrições do uso e ocupação. A lei municipal estabelece restrições mais severas para as atividades construtivas, industriais, agrícolas e outras, dentro da Zona das Águas, do que as diretrizes gerais da legislação federal. Isso inclui maiores áreas de proteção, proibições específicas e de certos tipos de empreendimentos e exigências de licenciamento ambientais muito mais rigorosos. O zoneamento. A lei municipal realiza um zoneamento específico das bacias de captação, definindo diferentes níveis de restrição como nível crítico mencionado em documentos, o que é mais restritivo do que a abordagem geral da lei federal. Parcelamento do solo. A legislação de Caxias do Sul impõe regras mais rígidas para o parcelamento do solo na zona de águas, necessitando ser reavaliada. Fiscalização e penalidades. Embora a lei federal estabeleça princípios para a proteção dos recursos hídricos, a legislação municipal define mecanismos de fiscalização específicos e penalidades muito mais severas para infrações dentro de Zona das Águas. Tal questão vem sendo bastante demandada pela população em vista de possíveis excessos por parte do ente público municipal. A regra não deve ser multa, punição, mas sim orientação. Dessa forma, trago esses importantes temas, registrando que as principais diretrizes e demandas objeto da audiência pública ocorrida no dia 11/4 serão direcionadas ao SAMAI para que a realização de um trabalho em conjunto para a melhoria e atualização da lei que trata das águas em nosso município. Bom, senhoras e senhores, eu tive ontem o prazer de participar de uma das reuniões proporcionadas no interior, através do SAMAI e do seu presidente João Wes, aonde que lá a população, me chamando a canto, me passou certas situações inadmissíveis, aonde o bom senso é totalmente nulo, totalmente falho, ou melhor dizendo, inexistente. A pessoa compra um terreno com escritura,
que faz divisa com uma área maior também escriturada, em área urbana, e ninguém do poder público adverte esta pessoa que no terreno ao lado existe uma nascente, próximo à divisa. Essa pessoa adquire um terreno de 30 por 15, sendo que aonde termina a divisa dela tem o terreno do vizinho, o terreno do vizinho tem uma nascente. O que acontece nesse caso? Não respeita a lei ambiental dos 30 metros de distância, o terreno dessa pessoa está inviabilizado. Ela não pode construir nada. E a pergunta, ela foi advertida pelo poder público que tinha esse agravame em cima daquele terreno? Não foi. E agora, como é que fica o prejuízo? O poder público vai comprar aquele terreno dele e vai pagar o preço que ele gastou? Fica essa pergunta. Outra coisa de alguns cidadãos que me procuraram desesperados. Aí chega ao ponto do ridículo. Chegamos ao ponto do ridículo. Aonde que ele disse, eu fiz uma calçada na frente da minha casa, de 1,20 m de largura por 4 metros de comprimento, só o piso no chão, para não sujar os pés. Os fiscais foram lá e multaram esse cidadão. A pergunta que eu faço para os egrégios técnicos, né, que julgam esse tipo de situação, o que é que uma calçada de 1,20 m por 4, só o piso no chão, vai poluir o manancial? Aonde é que isso cria um fator poluente para os córregos? Isso gera a beira do ridículo. Não tem explicação nenhuma. Outra coisa que fiquei abismado, e acredito que não só eu, mas todos os presentes que estavam naquela reunião lá. Hoje, o distrito mais prejudicado pela zona das águas em Caxias do Sul é Vila Seca. Vocês sabiam que lá não pode ter nenhum tipo de empresa, não se pode construir nada, não se pode fazer nada, não se pode nem sequer cobrir a área coberta do colégio para as crianças jogar quando chove, porque é bacia de captação. Mas, pasmem, senhoras e senhores, pasmem, o esgoto corre a céu aberto direto para a represa. O esgoto de Vila Seca corre a céu aberto direto para dentro da represa. Uma parte, vereador. Isso pode. Uma agroindústria não pode, a calçadinha ao redor da casa não pode construir a casa para o filho, mas o esgoto a céu aberto, senhoras e senhores, pode escorrer do distrito até dentro da represa. Aonde está a responsabilidade daqueles que proíbem? Se eles fossem lá, fizessem os depuradores necessários, o tratamento da água, do esgoto daquela localidade, eu seria favorável a certas multas e a certas proibições. Agora, proibir que a pessoa bote uma fabriquinha lá de marmelada, de queijo, mas deixar o esgoto a céu aberto correr direto para dentro da represa? Onde é que está a hipocrisia aqui? Onde é que está o cúmulo aqui? Isso gera ao cúmulo do ridículo. Isso passou do limite, passou. Estamos abusando da consciência dos nossos cidadãos. E da paciência também. E da paciência. Então eu peço encarecidamente que medidas urgentes sejam tomadas para resolver o problema dessa comunidade, que esse cidadão aqui, claro, não gosta muito de falar a idade, mas somos obrigados, né? Tem 57 anos e quando eu tinha 9 anos, Vila Seca era grande como é hoje. Não pôde crescer nada e eu vi uma senhora dizer, nós não temos futuro. Nós não temos futuro em Vila Seca. Porque não se pode abrir nada, não se pode ter nada, não se pode ter uma empresa, não se pode fazer uma calçada na frente da casa, que somos multados. Agora, os nossos esgotos correm a céu aberto direto para dentro da represa. Então, isso é o cúmulo do ridículo. Sua parte, vereador. Rapidamente, só colaborar com o senhor, concordando, vereador Fantinel.
da sua preocupação e volto a dizer aquilo que nós acabamos de mencionar aqui. Muitas vezes os entraves que existem, entraves somente para um lado. O lado mais fraco da corda é o lado que estoura. Infelizmente, estoura, né? Infelizmente. Então, fica toda uma comunidade à mercê, subdesenvolvida, né? Há décadas, conforme o senhor nos falou, de onde vieram muitos imigrantes, e infelizmente parece que é proposital isso, né? Eu diria parece para não afirmar, porque a gente tem que cuidar muito com o que se diz, né? Mas é preocupante saber que as pessoas estão à mercê do poder público, ficam à deriva da sua própria realidade e não podem dar sequência aí. Parabenizo o senhor pela sua fala, importante fala, inclusive. Obrigado. Peço desculpa ao vereador que não... Ele segue. Segue em declaração de líder, vereador Sandro Fantinel. Obrigado, meu líder. Passo a parte para o vereador Aldonei Machado da Criúva. Muito bem, colega Sandro, parabéns pelo tema. E é um tema que a gente vai tratar muito esse ano. É um tema que eu vinha, antes de entrar aqui para casa, eu tinha uma preocupação muito grande, que era essa questão das zonas das águas, por eu estar inserido lá no campo, lá em Criúva, por nossas terras estarem inseridas dentro dessas bacias de captação. E agora, tendo a oportunidade, sendo vereador e com essa proposição do SAMAI, com esse pedido do prefeito Adiló, do vice-Nestor, para que essa lei seja votada, seja modificada, seja modernizada até o final deste ano. Eu tenho participado de todas as reuniões e ontem, juntamente com o senhor e juntamente com o colega Eloy Frisso, nós estivemos lá em Vila Seca, acompanhando mais uma reunião. E eu estou me sentindo feliz, porque eu vejo uma luz no fim do túnel. Sandro, eu vejo que as coisas estão andando de uma forma boa. A comunidade está se sentindo mais acolhida pelo SAMAI. Antes nós tínhamos aquele medo. Qualquer coisinha que tu fosse fazer, como disse aquela senhora ontem, se ela fosse atrás de uma moita lá, o SAMAI ia lá e multava. Então, as coisas têm que melhorar. A gente não pode mais ser tão penalizado como nós éramos. E ontem também eu tive a oportunidade de estar lá na comunidade dos Dalanho, em Criúva, onde se começou aquele projeto piloto, o projeto do pagamento ambiental a quem está dentro das zonas de água. É um projeto piloto, o PSA, é um projeto piloto, eu vou acompanhar e vou monitorar. Se der certo, nós temos que expandir para todas as regiões da Zona das Águas, aqui para as zonas da cidade, também bairro Serrano, bairro São Ciro, Marilã, Século XX, Fátima, ali onde estão inseridas nas bacias, nós temos que trabalhar forte para ajudar essas pessoas que estão dentro, para não regredirmos, para nós valorizar quem produz essa água de qualidade, que hoje a nossa água aqui de Caxias é uma das 5 melhores águas do país. Então, importante esse debate e com certeza nós vamos falar muito sobre isso, sobre esse tema aqui no Legislativo esse ano e temos que continuar batalhando. Como eu falei ontem lá em Vila Seca, nós temos uma safra, eu, o senhor, o Frisso, conhecemos, vivemos, então nós temos que trabalhar muito forte para que essa lei seja modernizada e realmente atenda às necessidades. Uma coisa que eu achei importante ontem lá na reunião foi a questão dos cemitérios, né? Vai vir para casa aqui na sequência, para nós votarmos e até daqui a pouco nós vamos conversar, né, Sandro, conversar com o nosso colega para nós, quando chegar essa alteração da lei, que para chegar daqui a alguns dias, é só essa questão de ampliação do cemitério que nós votamos todos favoráveis. Obrigado e parabéns pelo tema. Obrigado. Sua parte, vereador Pedro. Obrigado pela gentileza, vereador Fantinel. Quero lhe dar os parabéns pelo tema trazido aqui. Confesso que eu fiquei bem espantado mesmo com essa informação desse esgoto a céu aberto, né, desaguando direto na represa. Eu espero que isso, acredito, né, que vai ser visto logo. E eu confesso que eu sempre tive ideia, e agora mais ainda aflorada essa ideia de expandir o meu projeto ali para o lado de Vila Seca da manutenção automotiva, porque eu sou muito demandado ali no verão, na Rota do Sol, porque eu tenho uma oficina móvel, né? Que ela é um carro, um veículo, para quem não sabe, customizado, tem uma oficina completa montada dentro, e a gente é muito demandado para aquela região. Então, o que eu tenho em mente de um projeto, até alguma coisa já em papel,
para a gente abrir por ali, pela região da Vila Seca, uma filial, assim, para se manter por ali com esse pronto atendimento, principalmente na temporada de verão, né? Muito bom. Então, aí com essas informações, tira um pouco do entusiasmo da gente, ouvir que os moradores lhe disseram que são sem futuro e tudo mais, e a gente fica bem chateado de saber disso. E só uma brincadeira para descontrair, né, vereador? É possível dizer que a Vila Seca, né, é um manancial de água, né? Não pode ser feito nada, né? Obrigado, vereador. Permite uma parte, vereador Fantino. De imediato, vereador Friis. Ontem estávamos presentes lá na Assembleia que aconteceu em Vila Seca, uma bela Assembleia, com uma grande participação. E uma das questões que eu formulei ao secretário, ao diretor João, diretor, se o senhor não comentar sobre a estação de tratamento e a questão do plano diretor de Vila Seca, eu vou lá e vou denunciar. O João corretamente abriu as falas dele falando sobre o projeto da estação de tratamento. Por quê que eu falo isso? Porque o ano passado, o vereador Fantinel, não sei se o senhor estava lá, naquela audiência do SAMAI, dirigida pelo então ex-diretor, ele falou abertamente que o projeto já estava pronto, que era só para ser encaminhado para a licitação, né? Depois nós soubemos que era uma mentira, tá? O projeto não tinha sido encaminhado nada, o projeto da construção da estação de tratamento, que é condição sine qua non para a construção da represa. Eu vejo que todas as outras áreas onde existem bacia de captação em área urbana, tem estações de tratamento de esgoto. A ANAREC tem, as outras aqui todas têm, né? Porque foi estabelecido no plano diretor de saneamento essas prioridades. Então, o saneamento de Vila Seca é fundamental. Do lado da represa? No lado da represa. Tá? Eu tenho uma propriedade ali no condomínio, ali na entrada de Vila Seca, e ali, menos mal que todos os proprietários são responsáveis, tem fossa séptica, sumidouro, assim por diante. Mas se você for ali pela Rota do Sol, vai ver que o esgoto desce direto para a represa. Pô, nós estamos falando do Marrecas. Nós estivemos falando aqui do Dalbó, né? Sim. Da Maestra, né? Que tem uma ocupação desordenada que aconteceu e por isso foram feitas as estações de tratamento. Nós estamos falando do Marrecas, uma represa recém-construída, né? Então, muito bom, o diretor lá disse, claramente, o projeto agora vai andar, e é uma promessa do prefeito Adiló, espero que seja cumprida. Obrigado, vereador Friso. E assim, são várias as situações que essa questão da Zona das Águas nos trazem, né? Mas eu queria aqui aproveitar a participação do vereador Aldonei, a sua colocação, e que eu queria dizer que foi aceito também da minha parte, com muita alegria, e da comunidade de Fazenda Souza, saber que a intenção do diretor do SAMAI, então, trazer para essa casa nos próximos dias a liberação, né, das obras nos cemitérios das localidades Vila Seca e Fazenda Souza, né? Que hoje estão severamente prejudicadas, aonde que nós tivemos um cidadão aqui no dia da audiência pública dizendo que não saberia onde enterrar as pessoas como administrador do cemitério, porque o poder público não permitia mais que fossem construídas novas capelas. Então me deixa muito feliz que a nossa luta aqui, a nossa batalha, o nosso enfrentamento, as nossas discussões trouxeram à luz essa situação e que o presidente do SAMAI, então, trará para essa casa nos próximos dias, então, esse adendo na lei, aonde que com certeza nós aprovaremos aqui, eu e os nobres pares, para que então o cemitério de Fazenda Souza e o de Vila Seca possa recomeçar as suas obras, para que as pessoas tenham a dignidade de poder enterrar os seus entes queridos, quando que no momento mais difícil de suas vidas. Então, fico muito feliz com isso e concluo dizendo que nós precisamos que a próxima lei que vem para essa casa seja igual ou extremamente parecida com a lei federal. Caso contrário, as discussões continuarão e o risco de não ser aprovada é bastante grande. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Fantinel.